Oi, concurseiros de todo o Brasil, estudantes, minha gente. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância do equilíbrio emocional para estudar e conseguir completar aí essa jornada. Eu tenho muitos alunos e muitos amigos, né, pessoas que eu conheci, né, nessa jornada, que têm todas as condições, né, financeiras, de organização de vida para estudar, mas muitas não conseguem, porque não conseguem se organizar emocionalmente, não conseguem organizar o seu cronograma, o seu tempo, não conseguem dividir suas atividades no dia. E eu queria trazer esse assunto, né, à luz da palavra de Deus para você também e ressaltar a importância realmente de a gente cuidar da nossa mente, a gente cuidar do nosso emocional, né? Falando das minhas próprias experiências, eu já tive uma vez, né, uma crise de burnout e eu fiquei 4 meses com uma tontura crônica em que eu sentia tontura o dia inteiro, não parava. E durou 4 meses e eu não desejo isso para ninguém, né? Eu estava numa estafa física e mental muito grande. Eu, inclusive, estava desrespeitando minha própria lei de não trabalhar ao sábado. E eu estava num rush tão grande, numa velocidade tão grande para alcançar meus objetivos, que eu acabei entrando nessa crise de burnout. E aí eu fui para um médico otorrino, né, fiz os exames e conversei muito com ele. Antes disso, eu fui socorrida no hospital 2 vezes, né, passando mal, enjoada por causa dessas tonturas. E na primeira vez que eu fui socorrida na emergência, a médica disse que muito provavelmente era emocional, né, psicológico. E aí eu fiquei um pouco preocupada, mas eu estava sentindo uma coisa real ali. Eu não estava somente com o estômago embrulhado, querendo vomitar, não. Eu estava com uma tontura real mesmo. Parecia que o mundo estava rodando assim. E eu desesperada, porque disseram que poderia ser emocional, né? E eu, como é que pode, né, isso? Deve ter alguma coisa errada com labirinto e tal, porque aí eu comecei a pesquisar, né, sobre labirintite psicológica, assim, emocional, realmente desenvolvida por estresse. E realmente me convenci de que era o meu caso, né? Comecei a pesquisar sobre a síndrome de burnout, comecei a ver que muitas daquelas coisas eu fazia e que eu estava sentindo os sintomas ali justamente dessa nova síndrome, né, que tem se falado na modernidade. E aí, pessoal, antes disso, foi a primeira vez, na verdade, que eu tive labirintite crônica, né, durou 4 meses e eu comecei um processo de oração muito forte. Eu pedia muito a Deus e eu lembro muito, muito mesmo do dia que eu estava na igreja, né, num culto de jovens, e eu orei, né, de olhos fechados, pedi a Deus que, por favor, me livrasse daquela tontura, daquela labirintite, que eu não aguentava mais. Eu lembro muito desse dia. E já faziam 4 meses, né, que eu tava. Eu comecei essa labirintite em meados de março, abril, e já era agosto. E eu pedi a Deus nesse culto que me livrasse dessa labirintite. E aí, a partir disso, eu fui melhorando. Eu fui melhorando aos poucos, até que eu realmente me vi livre daquilo. E para mim foi inacreditável, né, que aquilo tivesse sido emocional,
mas hoje eu tenho certeza absoluta que foi pelas coisas que eu estava passando e pela própria carga que eu estava colocando, o peso que eu estava colocando nas coisas. E aí Deus me fez entender algumas coisas, né? Que eu não precisava colocar o peso que eu estava colocando nas coisas. Essas doenças, né, que surgem pelo nosso emocional são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Que o nosso corpo ele responde com doenças reais ao nosso emocional. E não foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? Quando eu estudava para o vestibular, acredito que eu já tenha comentado isso aqui nos primeiros vídeos, eu tive gastrite crônica também, né? Tipo assim, eu comia um pedaço de chocolate e daqui a meia hora eu já estava roncando de fome de novo. E parecia que tinha chegado no estômago e queimado tudo e que eu não tinha comido nada. E uma dor muito forte no estômago. Eu cheguei aí para a médica gastro e eu lembro muito bem dela dizendo, ó, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Ela era até coreana. Ela falava um português muito raso. E aí ela dizia, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eu, sem acreditar, nessa época eu tinha uns 16 anos. Eu estudava pro vestibular, né, na escola. E aí eu fui surpreendida pela primeira vez com uma doença psicossomática, né? Eu tinha essa gastrite de uma forma muito grave, com uma dor muito forte no estômago. E eu comia e a coisa parece que chegava no meu estômago e era queimada. E aí parecia que eu não tinha comido nada. E aquela dor no estômago, aquela dor, fiz os exames, deu que tinha aqueles ferimentozinhos e tal. E aí eu tive que tratar uma gastrite, né, com medicamentos, tive que desacelerar algumas coisas. Eu lembro que minha vontade de passar no vestibular era tão grande, que eu atropelei tudo na minha vida. Eu deixei exercício físico, eu deixei viagens, eu deixei qualquer coisa. Eu realmente só fazia estudar, né? Eu era muito nova, eu ainda não tinha a sabedoria, o discernimento necessário para me dar uns tempos de descanso, né? E eu fui muito a fundo nisso, né? Com toda a minha imaturidade da época. E, bom, foi justamente nesse período em que a coordenadora da escola me chamou, disse que eu estava com uma olheira muito grande, que eu estava muito magra, perguntou se estava tudo bem comigo, né? E aí eu disse que, enfim, não estava conseguindo dormir direito e estava, né, com essa crise de gastrite. Mas eu fiquei muito assustada com o que o psicológico da gente pode fazer com o corpo da gente, né? E que isso pode nos atrapalhar muito, muito mesmo. E aí foi assim, né, com os meus 16 anos, que eu descobri as doenças psicossomáticas e nesse momento foi a gastrite crônica para mim. E mais recentemente, essa crise de burnout, que foi com a labirintite crônica, né, que durou 4 meses. E aí depois eu realmente dei um freio maior no que eu estava fazendo, no meu ritmo, entendi algumas coisas, né? E aí também vi que nós não somos máquinas, que precisamos de descansar, que precisamos ter equilíbrio emocional para realizar as nossas tarefas da melhor forma possível, que a gente precisa estar bem, que quando a gente senta, seja para trabalhar ou para estudar, a gente precisa estar com a nossa cabeça boa, com a nossa cabeça tranquila na medida do possível, que a gente precisa estar em paz com Deus, que precisamos estar calmos na medida do possível também e sem pressa, sabe? Porque as coisas acontecem mesmo no calendário de Deus, a gente não tem como escapar dessa verdade. E aí eu queria trazer para vocês um versículo que eu acho ele super especial e que me acompanhou, né, desde a minha primeira crise,
né, de ansiedade, e ele está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz o seguinte: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Na nova linguagem do século XXI, é essa a tradução desse versículo. E eu gosto muito, muito mesmo de lembrar disso, porque estudar sempre triste é morrer aos poucos, fazendo essa comparação com os estudos. Então, assim, a alegria faz bem aos estudos, né? Então, a gente precisa, né? Precisa ter em mente que precisa estudar com alegria, que a gente não pode exceder nossos limites, que a gente não pode pensar que somos máquinas, que temos que ter o nosso descanso, que sim podemos recorrer a uma terapia, que se for necessário devemos recorrer a um psiquiatra, que se for necessário recorra a um médico gastro, recorra a um massoterapeuta, recorra a um quiroprata, recorra a alguém que realmente, um fisioterapeuta, uma aula de dança, uma aula de bicicleta, correr no meio da rua, fazer atividade física, fazer atividade que você gosta. A vida não é só estudo, não pode ser só estudo. A vida vai ser, grande parte dela, né, vai ser os estudos por um período de tempo, né? Por um período que você vai estar caminhando nessa jornada, os estudos vai fazer, né, grande parte dos seus pensamentos, vai representar muito do seu tempo, mas não pode e não deve ser só isso. Você não deve abrir mão totalmente de fazer coisas que você gosta, de fazer atividades físicas. Então, faça uma lista de coisas que você gosta de fazer, faça uma lista dos seus hobbies, faça uma lista das pessoas que você mais ama e que você gostaria de ver, de visitar, de estar com elas, pessoas que renovam a sua energia. Programe um cafezinho com as amigas, programe, enfim, assistir um jogo de futebol com seus amigos, programe alguma coisa legal. Não esqueça de cuidar do seu emocional, né? De recorrer sim a profissionais, porque não existe nada de errado com isso. Na verdade, terapia é uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nós aqui também em Terra, né? Encontre um terapeuta que você confie, que você se adeque ao estilo dele, e isso pode ser maravilhoso para você. Não esqueça de cuidar do seu emocional, de cuidar da sua família, de regar os sentimentos, os relacionamentos, de manter os seus melhores amigos, né? Então é preciso muita sabedoria para encaixar tudo isso, né? E ainda se manter com foco estudando. Se você já está sentindo algum sintoma desse, desconfortável, alguma coisa dessa, então fique atento, de verdade. Você pode estar errando na dose aí e tá começando a desenvolver ou já ter desenvolvido alguma doença psicossomática, e aí depois vai ser pior porque você vai ter que parar completamente até ficar curado dessa doença, né? E além do mais, gente, temos aí também a doença do século, né, que dizem, a ansiedade generalizada e também a depressão, né, como doenças aí sempre presentes aí nos rankings. E tudo isso também vem de a gente não saber, muitas vezes, balancear as coisas da nossa vida. Então, pessoal, eu queria trazer, né, esse versículo para vocês, e outro também que está em Romanos, que é o capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao esquema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é buscar saber o que Deus quer de você, e além disso, você
Não se amoldar ao que o mundo está exigindo ali de você o tempo todo, como se você fosse uma máquina. Isso não existe, isso não vai dar certo. Então, encontre o seu ritmo, encontre o seu descanso, cuide do seu emocional, faça coisas que você gosta, liste, enumere coisas que você gosta. E desse jeito você vai estar cuidando do seu emocional, do seu físico e do seu espiritual, porque somos uma só coisa, a junção de tudo isso. Então, cuide também da sua saúde emocional. Um grande beijo e até o próximo vídeo.